6 horas e 2 minutos, mais ou menos. Sim. E cabe-me a tarefa de apresentar o nosso conferencista de hoje, que é o nosso colega, professor João Manuel Braz Gonçalves, que é professor catedrático aqui na nossa faculdade em Lisboa, na Universidade de Lisboa, e que é, enfim, além disso, é coordenador do Instituto de Investigação de Medicamentos, que nós chamamos de INET. Tem, como nós sabemos, uma longa carreira e profícua e meritória em vários campos, sobretudo em imunologia, imunoterapia, biotecnologia, coordena vários projetos. Portanto, é uma carreira que não vou aqui pormenorizar, mas que de facto é de facto um nosso colega com enorme prestígio e a quem agradecemos o facto de disponibilizar para esta conferência da nossa academia e esperemos que seja elucidativa das nossas dúvidas que todos nós temos acerca do que quer isto dizer de terapêuticas avançadas. Muito bem. João, sim, senhora. Faz favor. Muito obrigado. Podes iniciar a tua conferência. Muito obrigado, professor. É uma honra estar aqui nestes seminários virtuais da Academia de Ciências Farmacêuticas. É realmente uma iniciativa de louvar e é uma honra estar aqui a apresentar este tema. Então o que eu vou fazer nos próximos 45 minutos, por aí, vou dar-vos dar-vos uma visualização do que são as terapias avançadas e como é que nós estamos a evoluir nas terapias avançadas no campo das ciências farmacêuticas e também da aplicação terapêutica, ou seja, terapias avançadas poderemos considerar como tudo aquilo que são, o que nós chamamos muito a biologia sintética ou a manipulação não só de proteínas, mas também de células do ponto de vista da manipulação terapêutica dessas próprias células e da forma como é que nós poderemos, no fundo, evoluir para novos medicamentos baseados em terapias avançadas. E, portanto, eu vou-vos dar aqui um overview daquilo que são as terapias avançadas neste contexto e depois, enfim, se tiverem algumas dúvidas no final podemos discutir um pouco. Mas, fundamentalmente, o que eu gostaria aqui de vos levar era falar-vos um bocadinho na evolução que tem existido em termos de desenvolvimento de novas terapêuticas. E claramente a inovação, ou a inovação mais disruptiva, tem muito a ver com os tipos de terapêutica e a evidência que nós temos dessas terapêuticas em termos de novas gerações de medicamentos, mas também como é que isso, no fundo, está a implicar novas formas de ver o medicamento por parte da indústria farmacêutica. Eu acho que é muito importante nós pensarmos que as terapias avançadas com medicamento, no fundo, é a passagem daquilo que é uma investigação básica para uma translação e depois para aquilo que nós todos queremos, que é os doentes terem uma saúde cada vez mais controlada e mais benéfica do ponto de vista da utilização do medicamento. E os medicamentos hoje são muito uma evolução daquilo que já foi conseguido antes do ano 2000. Se nós pensarmos antes ou no século passado, nós estávamos muito posicionados em termos de plataformas tecnológicas nos químicos para uma população relativamente abrangente, em que, no fundo, o desenvolvimento desses medicamentos de base química estava muito baseado naquilo que continuam em alguns casos hoje, mas não tanto nas terapêuticas avançadas e biológicas, nos ensaios clínicos controlados contra placebo. E claramente aqui
alguns endpoints que da avaliação dessas terapias avançadas tinham a ver muito com os biomarcadores e aquela avaliação clínica mais tradicional. Claramente nós estamos era uma estratégia da indústria farmacêutica para ter aqui um modelo de negócio mais prolongado no tempo possível. Enfim, todos nós sabemos que o tempo de vida, o ciclo de vida de um medicamento poderia durar até 15 anos, tendo aqui sempre como objetivo uma maximização do volume de vendas e não tanto do doente em si. Depois no início deste século, nós vimos claramente um início de uma mudança, de uma alteração exatamente com os medicamentos biológicos, em que fundamentalmente tínhamos aqui uma terapêutica mais direcionada para populações relativamente mais pequenas, muitas delas raras, em que fundamentalmente, apesar da via ou a evolução ter muito o sentido aqui da avaliação tradicional com biomarcadores e uma avaliação clínica, víamos aqui claramente que do ponto de vista até do doente, e tínhamos aqui já uma diminuição até do próprio ciclo de vida do medicamento. E, portanto, estávamos muito a entrar numa via mais direcionada para aquilo que nós chamamos medicamentos com algum prémio associado à sua entrada no mercado. Até que hoje temos estas terapias avançadas e estas terapias avançadas vêm evoluir e estão a iniciar-se neste momento, baseado exatamente em terapias celulares, em terapia génica, em modificações da própria célula e do genoma e do DNA da própria célula, fazendo com que, fundamentalmente, possamos ter aqui uma terapêutica muito personalizada, muito direcionada exatamente para o alvo terapêutico que estamos a idealizar. E, portanto, em termos de desenvolvimento até dos ensaios clínicos, nós vemos hoje uma dinâmica muito grande em termos de evolução dos ensaios clínicos mais adaptados, mais direcionados para o tipo de doente e não tanto para o medicamento em si. E, fundamentalmente, o que nós vemos aqui é que temos, no fundo, nesta forma de desenvolvimento, temos vindo a ver claramente aquela academia das ciências farmacêuticas. Temos vindo a ver claramente aqui uma passagem de milhares de doentes para, se calhar, algumas centenas de doentes, em muitos casos. E, portanto, esta longevidade que nós víamos anteriormente para o ciclo do medicamento, com os medicamentos de terapia avançada, vêm-se a diminuir. E, claramente, associado a esta diminuição do número de doentes tratados por um medicamento, vamos ver claramente também aqui que até o modelo de pagamento destes medicamentos vem-se alterar. E há aqui mais um pagamento por parte da sociedade deste desenvolvimento, muito mais baseada naquilo que são os resultados desse tratamento do que propriamente em termos do volume de comercialização. E, portanto, este é o quadro geral quando nós olhamos para a inovação que tem vindo a ser colocada à disposição da indústria farmacêutica e das ciências farmacêuticas. Temos que ter em consideração esta evolução, porque senão não conseguimos posicionar-nos do ponto de vista até de conseguir perceber como é que vamos evoluir nos próximos tempos. E, portanto, colocando esta estratégia, claramente aquilo que interessa é perceber de que ponto é que nós estamos neste momento no campo destas terapias, olhando exatamente para a pipeline que temos vindo a ver em termos de desenvolvimento. Só para vos dar uma ideia, aqui os ensaios clínicos em 2022, os ensaios clínicos que estavam mais em desenvolvimento eram na área da oncologia e, portanto, estamos a ver já aqui uma orientação estratégica das empresas, tanto para a fase 1, fase 2 e fase 3, como é que a oncologia está a posicionar-se. Depois temos a segunda faixa mais importante, a quantidade mais importante de indicações terapêuticas na área das doenças infecciosas, neurologia, hematologia e endocrinologia. E, portanto, estas 5 áreas são fundamentalmente aquelas que a indústria neste momento está a apostar mais e aposta mais no sentido até do desenvolvimento de novas tecnologias. E quando nós olhamos para esta pipeline imensa que nós estamos a ver do ponto de vista mais concentrado nestas 5 áreas,
eu acho que é muito interessante nós pensarmos aqui na fase 1, fase 2 e fase 3, e para cada uma destas 5 áreas nós começamos a ver a introdução de ensaios clínicos com novas tecnologias. E são estas tecnologias que eu aqui coloco alguns exemplos, isto se calhar já vamos falar delas um bocadinho mais para a frente, que têm a ver exatamente com as terapias avançadas. Ou seja, quando nós falamos em terapias avançadas, estamos também a ver, estamos a associar a esse nome de terapias avançadas, terapias muito mais inovadoras e muito mais disruptivas e novos mecanismos de ação que nós não tínhamos visto até agora. E, portanto, tanto em fase 1 como fase 2, fase 3, nós vamos ver aqui tecnologias tão recentes como, por exemplo, a edição genética. Sermos capazes, ou seja, a indústria ser capaz de alterar o genoma das células, fazendo a correção de sequências genéticas para fazer com que aquela proteína que, do ponto de vista da sua produção, esteja alterada, fazer com que ela passe à proteína selvagem ou wild type. E nesse contexto temos vários desenvolvimentos na oncologia. Falarei só no final daquilo que é a atualidade hoje em dia, que são as células CAR-T. E as células CAR-T já são uma das estratégias mais facilitadoras daquilo que é a terapia génica e a terapia celular. São duas terapêuticas que, no fundo, isoladas já são terapias avançadas, mas aqui nos CAR-T, especificamente na oncologia, tem que ser uma terapêutica muito mais direcionada e orientada para o alvo, termos essa capacidade de desenvolver este tipo de terapêuticas. Depois, nas doenças infecciosas, e tem muito a ver exatamente com o que se passou com a pandemia, ou seja, a Covid-19 trouxe-nos aqui várias hipóteses de desenvolvimento de estratégias terapêuticas utilizando anticorpos e utilizando também vacinas de mRNA, que depois se vão claramente espalhar por outras áreas, certamente, no futuro. A neurologia, a hematologia e a endocrinologia, certamente, também estão a ter este desenvolvimento, nomeadamente em áreas que nós não estávamos ainda a pensar que elas poderiam afetar. Quando olhamos também para a oncologia, aqui começamos já a ver o tipo de novas terapêuticas e terapêuticas biológicas ou terapêuticas avançadas, e quando começamos a diferenciar a pipeline em termos de novos medicamentos, começamos a ver que apenas 27% dessa pipeline são medicamentos de base química. Olhando para este tipo de orientação, tudo o resto aqui tem muito a ver com novas gerações de anticorpos, por exemplo, os anticorpos bispecíficos, ou seja, a capacidade que um anticorpo tem, em vez de se ligar a um único antigênio, conseguir ligar-se a 2 antigénios ao mesmo tempo. Temos aqui claramente medicamentos imuno-oncológicos que eles próprios geram uma capacidade do sistema imunitário ter uma ação terapêutica e, portanto, o medicamento deixa de ser o próprio medicamento que tem uma ação local terapêutica, mas tem uma ação indireta de estimulação do sistema imunitário. E, portanto, neste contexto, fundamentalmente, o que nós vemos é que esta nova geração de medicamentos de terapia avançada está a dominar e vai certamente dominar nos próximos anos o desenvolvimento da pipeline e o esforço de investigação da indústria farmacêutica. E estamos já a ver outra coisa interessante, aquilo que nós começámos a observar desde 2005, que é a imuno-oncologia, ou seja, a capacidade que nós temos de gerar anticorpos apenas inibidores, de uma determinada pipeline no campo da oncologia, está a alterar-se e, portanto, estamos a ver uma estabilização do ponto de vista do desenvolvimento dessas terapêuticas pela indústria farmacêutica e estamos a ver aqui quase que a junção de vários mecanismos de ação num único anticorpo. E, portanto, nesse contexto, fundamentalmente, é aqui que se vai situar os próximos anos em termos de terapias avançadas, a utilização de anticorpos, por exemplo, de múltipla especificidade. Isso levanta problemas ou pelo menos desafios, certamente, ao desenvolvimento de novos medicamentos, tendo em consideração múltiplos mecanismos de ação. Quando nós pensávamos aqui no anticorpo apenas com 1 ou 2 mecanismos de ação, certamente nós temos hoje em ensaios clínicos já alguns anticorpos com 6 a 7 mecanismos diferentes de ação. E isso é o que nós consideramos então uma terapêutica avançada que fundamentalmente temos que gerar
aqui uma forma de saber desenvolver por um lado, mas também de avaliar e monitorizar a terapêutica por outro. E, portanto, estas são neste momento, só para consolidar um bocadinho esta parte, estas são as áreas ou as indicações mais importantes neste momento em termos de desenvolvimento de novos medicamentos a nível não só, como eu disse, da oncologia, mas também das áreas respiratórias, e claramente a Covid-19 foi importante aqui, mas fundamentalmente uma área muito, que não tem sido muito explorada pelos medicamentos químicos, até do ponto de vista da ação local no sistema nervoso central, que é exatamente Alzheimer, doença de Parkinson e esclerose múltipla. Ou seja, evoluímos nesta questão e a terapêutica avançada está a evoluir no sentido da cura. A cura neste momento é talvez o objetivo de uma indústria farmacêutica que, no fundo, quer diferenciar-se face àquilo que eram aqueles medicamentos Me Too, que fundamentalmente tinham sempre ou mecanismos de ação muito semelhantes. Então, se nós olharmos para as terapias avançadas e olharmos aqui para a inovação e olharmos para o horizonte que nós vemos em novas terapêuticas, e estamos em 2022 e estamos aqui na época de ouro das vacinas de RNA mensageiro por causa do Covid-19, mas claramente temos outras terapêuticas que quando começamos a olhar para 2023, 2024 ou 2025, claramente vemos aqui algo muito interessante, que é olhar para a terapia génica, olhar para a forma de manipulação do sistema imunitário em conjunto com o genoma, de como é que essa junção dessas dois mecanismos de ação pode levar aqui a terapêuticas que nós não antevíamos há 10 anos atrás. Ou seja, quando falávamos em terapia génica há 10 anos atrás, não estávamos bem a perceber como é que nós poderíamos, de alguma forma, manipular o sistema imunitário. E isso ocorreu há cerca de 5 anos com a tecnologia de CRISPR, que eu já vos vou falar, mas tem muito a ver exatamente com esta possibilidade que nós temos hoje de desenvolver terapias avançadas muito mais direcionadas e que está a evoluir de uma forma extremamente rápida. Então, fundamentalmente, temos aqui estas terapêuticas que em 3 a 5 anos nós antecipamos que elas já possam estar no mercado, nomeadamente a nível do sistema nervoso central, com terapias de remielinização, tem muito a ver exatamente com a manipulação da própria mielina e a capacidade que nós poderemos ter de entrar e multiplicar essa ação terapêutica por indicações como, por exemplo, a depressão, a esquizofrenia, que anteriormente não tínhamos uma orientação direta para esse desenvolvimento. Depois na oncologia, claramente, aqui terapêuticas muito mais direcionadas, mas de manipulação do sistema imunitário, ou seja, passamos de uma fase em que nós tínhamos a terapêutica baseada nos inibidores dos checkpoints, ou seja, fazer estimular o sistema imunitário, e passamos hoje para uma fase em que vamos ter um sistema imunitário sintético. Sintético porque nós estamos a dar-lhe uma função, ou seja, não é apenas estimular o nosso sistema imunitário a ser mais eficaz, mas fazer com que ele seja mais eficaz e ao mesmo tempo seja direcionado para exatamente o alvo que nós queremos. Isso está muito relacionado exatamente com as terapias celulares e a forma celular e genética e a forma como nós temos hoje, eu já vou falar um bocadinho, a forma que temos hoje de transferir os genes e fazer essa terapia génica de uma forma muito mais eficiente. E, portanto, neste contexto são essas 3 terapias do lado esquerdo que certamente são as mais, estão mais em desenvolvimento. E, portanto, isto são apenas 6 exemplos, que eu não vou entrar muito dentro deles, como, por exemplo, aqui a capacidade que nós temos, os PROTACs, de fazer aqui uma eliminação direcionada das proteínas que eu quiser, ou seja, eu sou capaz de reconhecer proteínas que estão deficientes na célula e eu elimino especificamente essas proteínas. Aquilo que nós chamamos os zinc fingers, ou as nucleases, em que eu consigo reconhecer sequências de DNA específico das células e consigo fazer essa alteração para a sequência que eu quiser. A utilização dos exosomas como mediadores e também como os próprios veículos de entrega de medicamentos.
E temos também esta manipulação que é feita muitas vezes do próprio microbioma. O microbioma, certamente, do ponto de vista das inflamações, do ponto de vista da imunodepressão, a manipulação do microbioma certamente será uma das áreas, e é das áreas que está neste momento mais em voga do ponto de vista do desenvolvimento em ensaios clínicos. Então, eu vou-vos falar só, e no fundo, depois de ter dado esta pequena introdução daquilo que são as terapias avançadas e como é que nós vemos o desenvolvimento das terapias avançadas nos próximos anos, deixe-me falar-vos um pouco sobre alguns aspectos importantes da terapia génica e depois da terapia génica associada à terapia solar, que é, no fundo, o corolário de todo este desenvolvimento e que está hoje, já existe como medicamento em muitas situações relacionadas com cancros líquidos. Quando nós olhamos para a terapia génica, fundamentalmente temos 3 pontos importantes aqui, ou seja, a primeira é a transferência do gene. Do ponto de vista do medicamento, não é o vírus que vai ser o próprio medicamento, é a transferência de um gene, e é esse gene que depois, inserido no genoma, pode aqui sintetizar, codificar exatamente uma proteína ou várias proteínas que podem, no fundo, manipular o comportamento daquela célula em determinadas patologias. E, portanto, nesse sentido, todo este campo da terapia génica tem vindo a evoluir ao longo dos anos e estamos hoje muito mais eficientes do ponto de vista do conhecimento da genética destes vetores para conseguir depois fazer uma coisa importantíssima, que é a edição do genoma. E hoje temos já em fase 2 de ensaios clínicos uma tecnologia que foi desenvolvida há muito pouco tempo, que é a tecnologia de CRISPR-Cas9. Eu já vos falo um bocadinho sobre ela, já vos digo o que é esta tecnologia, mas associada à transferência dos genes, sabemos agora manipular esses próprios genes. E em terceiro lugar, temos uma terapêutica associada a ácidos nucleicos. É algo que já existe neste momento, em utilização clínica, que é exatamente a utilização de pequenos fragmentos de RNA, quer eles sejam antissense ou então RNA de interferência, capaz de alterar exatamente os mensageiros da informação genética que está no DNA até à proteína. E, portanto, esta manipulação que eu faço dos mensageiros dessa informação vai-me permitir regular muito aqui esta forma de, ou alterar muito, em termos de patologia, como é que uma doença se vai ou não desenvolver. E temos, por exemplo, claramente todos conhecem o Spinraza, que no fundo é um dos medicamentos que há cerca de 2 ou 3 anos foi muito falado, exatamente porque a indicação terapêutica da atrofia muscular espinhal tem esta utilização em crianças para exatamente fazer aqui a ativação das proteínas em falta neste contexto de uma doença do sistema nervoso central. Então, neste contexto da terapia génica, o mecanismo é exatamente esse, ou seja, a transferência de um gene e compensar exatamente esse gene que está anormal e fazer esta substituição dessa proteína que está disfuncional e introduzir uma nova proteína, claramente que vai fazer aqui a substituição ou vai compensar essa proteína. Fundamentalmente neste contexto temos aqui uma forma de terapia génica que pode ser in vivo, diretamente introduzindo este vetor de terapia génica, ou pode ser também ex vivo, em que as células são manipuladas fora do doente e essas são as próprias células que depois transportam o medicamento para o doente. E neste contexto aqui, estas são as 4 terapias avançadas baseadas em terapia génica que hoje temos mais em desenvolvimento, desde a terapia de substituição, a adição genética, ou seja, sermos capazes, sabemos aqui que substituição é eu introduzir um novo gene, mas eu posso, para além desta terapia de substituição, eu posso adicionar hoje exatamente aqui um novo gene ao genoma, fazer no fundo com que aquele medicamento que era dado como proteína possa depois ser dado como gene e fundamentalmente vamos ter aqui
uma expressão de longo prazo, de muitos anos, sem aquela administração daquela proteína em que fundamentalmente as nossas células estão a produzir o próprio medicamento. E, portanto, há aqui uma mudança de paradigma extraordinária do ponto de vista da terapêutica avançada, em que o que nós queremos atingir no final é que o próprio doente produza o seu próprio medicamento. E, portanto, isto leva aqui a questões bastante, enfim, muitas delas até filosóficas, mas claramente tem muito a ver com esta estratégia. E depois temos a possibilidade também de nós eliminarmos genes que são patológicos, ou patogénicos, por assim dizer. E, portanto, essa possibilidade que nós temos hoje, com esta tecnologia que eu já vos vou falar, tem exatamente a possibilidade de nós reconhecermos um gene que eu quero eliminar, poderá claramente fazer com que algumas proteínas que não têm função ou que têm uma função patogénica possam, no fundo, ser eliminadas. A edição do genoma é exatamente só trocar uma base ou duas, fazendo com que, no fundo, a sequência daquele DNA vá, no fundo, depois produzir uma proteína funcional. E, portanto, neste contexto, é claramente, e quem tem vindo nesta terapêutica avançada a alterar todo o nosso conhecimento e toda a nossa forma de conceber estes medicamentos, é exatamente através desta tecnologia que nós chamamos CRISPR. E só para vos dar esta ideia que nós temos hoje estes medicamentos de terapia génica já em fase 2 de ensaios clínicos, temos uma terapêutica que vai entrar em fase 3 de ensaios clínicos já este ano, de edição do genoma e de manipulação do genoma. Foi o Prémio Nobel, enfim, o Prémio Nobel 2020 foi exatamente por estas duas investigadoras que descobriram este sistema que estava baseado nos fagos das bactérias. Ou seja, as bactérias, isto é um sistema que, no fundo, desde os procariotas já está, no fundo, funcional para conseguir identificar sequências específicas de DNA. Portanto, nesse contexto, que tipo de terapêutica é esta? É uma terapêutica que utiliza um RNA, uma sequência de um RNA, que reconhece uma sequência específica de DNA, quer ela seja uma sequência que eu quero modificar ou que eu quero corrigir, e depois tem uma enzima associada a esse pequeno oligonucleótido que vai cortar essa região e vai fazer o que nós chamamos uma recombinação. Nós estamos à espera aqui neste tipo de terapêuticas avançadas que sejamos capazes de corrigir todos os genes do nosso corpo. Isso é impossível fazer desse modo, só se fizéssemos a manipulação logo no embrião. Neste caso aqui estamos a corrigir uma quantidade de células que sejam suficientemente vantajosas para que depois o reflexo dessa alteração se possa fazer do ponto de vista do controle dessa própria doença. E, portanto, esse no fundo, em termos de terapia génica, o que nós queremos é, fundamentalmente aqui, e as terapêuticas génicas mais avançadas são aquelas que nós não queremos ainda manipular, mas queremos apenas fazer a substituição. E qual é a indicação clínica para esta terapêutica de substituição? No fundo, são aquelas doenças genéticas recessivas, aquelas que, no fundo, temos apenas algumas mutações específicas no único gene, chamadas doenças monogénicas, mas não são ou não têm indicação clínica tão abrangente como, por exemplo, aquelas que são dominantes do ponto de vista mais de uma pequena alteração genética que pode depois fazer com que esse gene se vá transformar também numa doença. E, portanto, existe aqui claramente algumas indicações para o qual nós temos hoje a terapia génica e que ela está a ser utilizada fundamentalmente para estes casos. Eu já vos vou falar alguns medicamentos que têm exatamente a ver com o uso. E, portanto, estas são exemplos de algumas doenças, do ponto de vista de herança genética, que, no fundo, podem ter aqui uma vantagem em que a terapia génica pode ter uma vantagem muito grande, ou seja, doenças genéticas autossómicas dominantes, autossómicas recessivas, em que temos, no fundo, aqui a possibilidade de, como por exemplo na doença de Huntington ou fibrose cística ou na atrofia muscular espinhal, como eu vos disse,
em que fundamentalmente temos aqui a possibilidade de apenas fazer aqui a substituição ou fazer aqui a introdução de um gene que vai corrigir algumas dessas doenças. Há algumas doenças também relacionadas com o cromossoma X, e aqui, claramente, os homens têm aqui sintomas muito mais exacerbados, como todos imaginam, e, portanto, neste contexto aqui, esta manipulação desta expressão génica a nível dos homens poderá ter aqui, claramente, uma vantagem muito mais ampla. Quando olhamos aqui só um bocadinho, e eu gosto muito de olhar para os ensaios clínicos, porque me dá claramente, e para a pipeline dos ensaios clínicos, porque me dá logo uma percepção exatamente do que é que pode acontecer daqui a 3 a 5 anos. E, portanto, as terapias génicas neste momento, e quando nós olhamos para aquilo que eu disse anteriormente, que eram doenças monogénicas, o que estamos a ver neste momento é uma alteração do paradigma também. Ou seja, o que nós estamos a ver é a utilização da terapia génica também para o cancro. E fundamentalmente aqui no cancro o que nós pretendemos neste caso é alterar de alguma forma o sistema imunitário através da terapia génica, fazendo exatamente esta manipulação do próprio sistema imunitário, dando-lhe aquela noção de sistema imunitário sintético capaz de ter aqui funções muito mais adaptadas àquilo que são as diferentes patologias. Então as terapias génicas que nós temos neste momento, e podemos incluí-las em 2 grandes grupos, aquilo que são os tratamentos ex vivo, ou seja, ex vivo em que as células do próprio doente são manipuladas fora da célula, e eu já vos vou falar um pouco sobre isso, que são os CAR-Ts, e portanto os 4 medicamentos que nós temos aqui neste, que eu vos apresento como exemplo, têm a ver exatamente com esta manipulação por terapia génica de células do sistema imunitário, em que essas células vão ser exatamente as células efetoras do próprio medicamento. E depois temos 3 terapias génicas, neste momento, aprovadas. Existe outra que não está aqui neste gráfico, que é a terapia génica para a hemofilia, que também foi aprovado muito recentemente e que vai começar a entrar, no fundo, no armamento terapêutico no final deste ano. Isto são alguns exemplos apenas de terapia génica, tanto do ponto de vista hematológico, oftálmico, e temos aqui já, neste contexto, alguns vetores de terapia génica que depois vão ser utilizados muito neste contexto. Temos já alguns ensaios clínicos de edição do genoma a nível de, como eu vos disse, a hemofilia, a beta-talassémia, são 2 exemplos muito importantes na edição do genoma. A nível do olho, muito importante aqui, a capacidade aqui de corrigir e de alterar também a expressão de uma proteína associada aqui à distrofia da retina, que é a RPS65, o Luxturna é um medicamento que neste momento está a ser utilizado nesse contexto, e portanto esta utilização parece ser cada vez mais abrangente. Outras áreas neurológicas, dermatológicas, também já com alguma atividade do ponto de vista clínico. Temos aqui já a dimensão destas bolas tem muito a ver exatamente com a prevalência desta doença na Europa, mas nós começamos a ver também outra coisa interessante, é que a terapêutica com RNA está a querer aqui facilmente controlar um pouco todas estas terapias avançadas, ou seja, começa-se a perceber que as terapias avançadas é a junção de várias terapêuticas. A terapia génica, a manipulação do próprio vetor, a forma como é que eu vou manipular o próprio genoma e depois, em terceiro lugar, qual é o mediador desse gene. E, portanto, a terapia génica parece ser agora a terapias avançadas parece ser um consolidar de várias terapêuticas. E que vemos isso também agora, por exemplo, também na oncologia e na doença metabólica. Então esta tem sido a história da terapia génica. A terapia génica como terapia avançada tem vindo a evoluir desde os anos 70. Mas tivemos alguns problemas pelo caminho.
não tem sido uma aventura muito, não tem sido uma aventura muito linear ou muito segura, porque nos anos 90 tivemos vários casos de utilização de terapia génica, e a terapia génica, no fundo, vai utilizar vírus e vai utilizar a forma como os retrovírus ou os lentivírus são capazes de se integrar no genoma e de entrar das células e integrar no genoma, mas claramente nos anos 90 um dos problemas foi que esses vírus estavam-se a integrar em regiões do genoma que depois a atividade do próprio promotor do vírus fazia uma ativação das proteínas que estavam naquele local do genoma, dando origem a situações oncológicas. Hoje nós conseguimos manipular e fazer o que nós chamamos a insulação. Fazemos aqui quase que um vírus que só o que está dentro desse vírus é que é expresso. Mesmo que ela se integre em zonas da ativação da expressão génica, as proteínas que estão à sua volta não são ativadas. E isso vem resolver imensos problemas do ponto de vista de segurança. E como vemos, a partir do ano 2008, 2012, não só com os lentivírus, mas com os vírus adeno-associados, e portanto os adenovírus, e depois temos uma classe que são os adeno-associados, claramente a diferença entre os dois já vos vou mostrar, mas vieram claramente contribuir para o desenvolvimento da terapia génica. Então temos isto que eu já vos falei, vou passar um pouco à frente, terapia direcionada e a terapia que é feita exatamente manipulando as células fora do corpo e depois voltando a introduzi-las no doente, ou então a manipulação das células diretamente no doente, assim com a introdução desses vírus. Então no vetor viral, e aqui foi a evolução que nós tivemos a ver ao longo dos anos, e que vem culminar agora com estas terapias avançadas, com a capacidade que nós temos de gerar vetores que possam, no fundo, só expressar aquele transgene ou aquele gene que vai só expressar aquela proteína que eu quero, mas temos que ter outra coisa muito importante, que é o promotor. E quando nós temos um promotor atrás do gene, esse promotor, no fundo, o que vai fazer é aumentar a expressão da proteína, fazendo com que ela se expresse muitas vezes só em alguns tecidos. E isto é fundamental até do ponto de vista regulatório, saber exatamente se aquele promotor vai ser fisiológico ou não. E isto tem muito a ver, e a forma como avaliamos, no fundo, estes medicamentos do ponto de vista regulatório tem muito a ver com isso e com esta forma que nós temos de expressar. E depois aquela caixinha que está ali ao fim, que é o sinal de terminação. E é isso exatamente que eu vos disse anteriormente, ou seja, nós há 20 anos atrás não conhecíamos bem estes sinais de terminação. E portanto o promotor, quando expressava os genes, expressava tudo o que estava à frente. Neste momento nós sabemos terminar exatamente a expressão daquilo que nos interessa, e isso vai claramente ser muito mais eficaz do ponto de vista de segurança. Então nós temos os retrovírus e lentivírus baseados, e aqui claramente o DNA, claramente o HIV veio alterar tudo isto, não é? O conhecimento que nós temos do HIV e dos lentivírus e a capacidade que nós sabemos que tanto os retrovírus como os lentivírus têm de se integrar nas células e ficar para sempre nessas células é extremamente importante. O AAV também, os adeno-associados e o herpes são outros vírus que neste momento têm claramente uma aplicação do ponto de vista até de transferência de gene. Não sabemos ainda, eles não se integram dentro do genoma das nossas células, mas mantêm-se numa forma que nós chamamos um epissoma e vai produzindo essa proteína durante muitos anos. Portanto, isto é só para vos dar uma ideia que já conhecemos claramente os vetores virais, sabemos do ponto de vista do tropismo, ou seja, a capacidade de células é que eles conseguem infectar, e também a carga que eles conseguem levar. E há aqui outra questão muito interessante do ponto de vista do medicamento, qual é o tamanho da informação genética que eu posso transferir com estes mediadores de terapia avançada e de terapia génica. Então, fundamentalmente, temos aqui, hoje em dia, esta classe dos vetores de terapia génica, o AAV, os adeno-associados, tem exatamente esta possibilidade de fazer o que nós chamamos uma transdução, ou seja, ele consegue entrar dentro das células,
tem esta capacidade de segurança em que ele não se integra dentro do nosso genoma, tem a capacidade também, devido a vários tipos de AAVs, sabemos que eles se integram em diferentes tipos, eles entram em diferentes tipos de células, e escolhendo o tipo de AAV, nós conseguimos indirecioná-lo para alguns tipos de células e não outras. Portanto, é uma enorme versatilidade. Este tipo de vetores não eram conhecidos há 20 anos atrás. E, portanto, temos aqui claramente uma evolução tremenda que, no ponto de vista do medicamento, torna-o muito mais eficaz e seguro. E é aquilo que eu estava a dizer anteriormente, ou seja, nós hoje, para algumas doenças, para alguns tipos de tecidos, tanto no ponto de vista do sistema nervoso central, do fígado, dos músculos, da retina, temos vários tipos de vetores ou transgênios e sabemos que para alguns destes tecidos temos que utilizar alguns tipos de terapias, de vetores de terapia génica. E, portanto, esta evolução, até do ponto de vista regulatório e da própria utilização desta terapêutica, sabemos que esta utilização pode ter claramente aqui uma segurança muito mais favorável. Mas não podemos esquecer uma coisa, são vírus. E como são vírus, o que pode acontecer muitas vezes é que nós, durante a vida do próprio doente, já tenha tido contacto com alguns destes vírus e gerar alguma imunidade. E, portanto, estas questões têm que ser avaliadas até do ponto de vista da utilização do medicamento e perceber se o próprio doente tem alguma imunidade já contra este tipo de vírus. E, portanto, essa imunidade também pode ser má para a terapia génica. E, portanto, conhecer estes aspectos imunológicos é também uma área muito importante que o farmacêutico terá de dominar no futuro quando trabalha com terapias avançadas, porque, como começam a ver, terapias avançadas é a utilização de sistemas vivos para manipulação de células e esses sistemas vivos, no fundo, vão ser capazes de ser detectados pelo sistema imunitário. Deixem-me só falar-vos na última parte aqui um bocadinho, então, que é uma das áreas de terapias avançadas que, para mim, é das mais interessantes e aquelas que nós trabalhamos hoje aqui no laboratório e que colaboramos com várias empresas, que têm a ver exatamente com a terapia celular. A terapia celular junta à terapia génica. Mas antes disso, nós temos que compreender que a terapia celular já existe desde há muito tempo. Portanto, este conceito de terapia celular adotiva já existe desde há muito tempo do ponto de vista da oncologia, porque nós sabíamos claramente e sabemos desde há muitos anos que o sistema imunitário é capaz de controlar de alguma forma neoplasias e células neoplásicas. Só que esse sistema imunitário muitas vezes está exausto e então a imuno-oncologia ou a imunoterapia tem como função ativar o sistema imunitário exausto. Mas muitas vezes o sistema imunitário está tão exausto que nem sequer com a imunoterapia consegue fazer esse controle. E daí é necessário tirar as células do corpo do doente, fazer essa amplificação e fazer essa estimulação fora do corpo e voltar a introduzir as células. Portanto, neste contexto, isto é o que nós sabíamos da terapia celular adotiva. O que nós sabemos hoje é que podemos manipular através de informação genética, saber para que células ou para que locais é que essas células do sistema imunitário, esses linfócitos T, são capazes de fazer esse reconhecimento de proteínas sobre expressas cancerígenas que estão na superfície da célula e direcionar os próprios linfócitos T para as células que eu quero. Isso é muito baseado, eu não vou entrar aqui do ponto de vista mais imunológico, como é que se faz a apresentação do antigênio, mas isto vem, no fundo, é o resultado de 50 anos de informação que nós temos de imunologia. E, portanto, hoje em dia o que nós temos é um medicamento que se chama CAR-T, em que baseado nessa atividade citotóxica dos linfócitos T, eu posso colocar um receptor artificial, que nós chamamos este Chimeric Antigen Receptor, em que na superfície, fora da célula, eu tenho um pequeno fragmento de anticorpo, específico para o antigênio que está sobreexpresso naquele tipo de tumor, e depois na parte intracelular, esta parte dentro da célula é a parte que vai fazer com que a célula fique ativada depois de o anticorpo reconhecer o antigênio. E, portanto, neste contexto é como se fosse quase que
eu tenha aqui a capacidade de ter um receptor na superfície da célula, daí se chama receptor, mas esse receptor está ligado à parte de expressão de genes que vão ativar a citotoxicidade das células e fazer com que as células possam, no fundo, ser capazes de destruir aqueles tecidos. Isto é só para vos dar um exemplo de um trabalho que nós estamos a fazer aqui no laboratório, em que conseguimos manipular estas células, conseguimos fazer exatamente a transferência dessa informação genética com vetores de terapia génica, ou seja, nós produzimos esses vetores de terapia génica no nosso laboratório, neste caso são lentivírus, transformamos, fazemos com que esses lentivírus fora no laboratório sejam transduzidos por esse vetor de terapia génica que tem a informação que eu quero exatamente para colocar na superfície dos linfócitos T. E, portanto, a ideia é tirar, e nós fazemos isso, temos células primárias, células de pessoas, de doentes, que vamos exatamente colocar aqui uma informação genética nestas células. E essa informação genética é um anticorpo, e neste caso aqui o exemplo que eu vos dou é um alvo terapêutico, é um alvo que está sobreexpresso em cancro de mama, que é a nucleolina, e que este anticorpo é antinucleolina. E, portanto, fundamentalmente, através aqui de citometria de fluxo, eu consigo determinar exatamente quantas células e, através desta citometria de fluxo, eu consigo exatamente saber quantas células eu consigo transduzir. Ou seja, eu consigo neste momento, conseguimos facilmente no laboratório fazer cerca de 70% a 80% das células no laboratório ficarem manipuladas geneticamente e prontas a ser reinfundidas no doente. E aqui a eficácia desta terapêutica é cada vez mais interessante, e neste caso aqui mostra-se que nestes rácios de célula para alvo, nós temos aqui claramente uma atividade de citotóxica específica contra estas células de cancro de mama. A evolução destes CAR-T está a evoluir tremendamente e, portanto, é uma terapêutica que foi desenvolvida há cerca de 12, 13 anos na Universidade da Pensilvânia e que hoje são várias as empresas que estão a comercializá-la. Já temos várias gerações, primeira geração, segunda geração, e hoje temos a terceira geração. A diferença fundamental tem a ver aqui nesta parte intracelular, aquela parte que vai ativar as células, e então, no fundo, hoje estamos nesta fase. Existem ensaios de fase 3 de ensaios clínicos com esta terapia avançada, em que estas próprias células, para além de reconhecerem e terem uma ativação da citotoxicidade, podem também produzir anticorpos. Ou seja, é a própria célula, o próprio linfócito T do doente, que vai ser capaz de reconhecer a célula tumoral e, quando a reconhece, produz ao mesmo tempo anticorpos com atividade muitas vezes de imunoterapia. E, portanto, isso é o que nós chamamos a quarta geração. Vemos aqui são apenas exemplos de alguns alvos terapêuticos que neste momento são a ser utilizados para CAR-Ts e, portanto, fundamentalmente aqui em tumores líquidos e tumores sólidos. O que está mais em desenvolvimento, os medicamentos que nós temos aprovados é contra o CD19. O que é o CD19? O CD19 é uma proteína que existe nos linfócitos B. E estes linfócitos B, nas leucemias ou em linfomas, como por exemplo o linfoma folicular, ou linfoma de Mantle, ou em mieloma múltiplo, não tanto em mieloma múltiplo, porque o CD19 já não é tão expresso em mieloma múltiplo, mas por exemplo nestas células mais azuis, como por exemplo aqui em leucemia linfocítica crónica ou em linfoma folicular, que antes da era dos CAR-Ts não era muito fácil controlar este tipo de doenças. Claramente o CD19 está mais presente aqui e é um alvo terapêutico para estas indicações clínicas dos CAR-Ts. Estes são 3 exemplos, só para vos dar exemplos de 3 medicamentos que estão hoje no mercado, que estão hoje em utilização clínica. Todos eles utilizam o mesmo anticorpo capaz de reconhecer o CD19.
A diferença está exatamente na parte intracelular, aquela parte que faz a ativação das células. A ideia aqui é que elas sejam capazes de ser ativadas, proliferem e tenham a atividade citotóxica. Estes são os 6 medicamentos hoje aprovados pela Agência Europeia do Medicamento, estes 6 CAR-Ts. E, portanto, estes seis medicamentos, basicamente, têm aqui alguns exemplos. Aqui a dose é o número de células por quilo do doente, como vocês veem. Temos sempre aqui uma fase de linfodepleção para, no fundo, fazer com que o sistema imunitário, antes da entrada do CAR-T no doente, esteja controlado, se não pode fazer aqui uma ação contra o próprio CAR-T. Portanto, isso é um dos protocolos terapêuticos mais utilizados. Vemos aqui, por exemplo, estes CAR-Ts e algumas curvas de sobrevivência da utilização destes CAR-Ts em doenças que hoje são controladas à volta de 50% de sobrevivência, quando anteriormente tínhamos sobrevivências da ordem dos 10%. E, portanto, vemos claramente que há uma sustentabilidade a de longo prazo nestas terapêuticas com estes 3 medicamentos que são os que estão para estas terapêuticas anti-CD19. Como é que este medicamento é feito? O que é feito agora? Fundamentalmente nós temos uma leucofrese e essa leucofrese no fundo vai no hospital, são retirados os linfócitos T. Neste momento o que acontece é que esses linfócitos T vão para a empresa empresa faz a transdução dessas células com o vetor viral, amplifica o número de células e essas células voltam novamente para o hospital até que elas sejam reinfundidas no doente. E, portanto, o tempo de desenvolvimento desta terapêutica é sempre entre 2, 3, 4 semanas no máximo. O doente tem que esperar cerca de um mês que as suas células voltem e que sejam capazes aqui de serem utilizadas. Portanto, este é normalmente o esquema de tratamento com as células CAR-T. Existe esta linfodepleção, antes da infusão dos CAR-Ts, depois o doente tem a sua hospitalização, só que neste contexto aqui é muito importante neste tipo de doenças, é o controle da toxicidade. O controle da toxicidade neste contexto é muito elevado. E porquê? Porque esta é uma terapêutica viva, é uma terapêutica que vai ficar para a vida do doente. As primeiras terapias de há 12 anos atrás, as crianças que foram tratadas com esta terapêutica ainda a mantêm neste momento em desenvolvimento, em sobrevivência, e portanto ainda se encontram as células transduzidas com o vetor original e, portanto, neste contexto é uma terapêutica que vai ficar, mas que é muito ativa. E esta atividade citotóxica muito elevada tem esta possibilidade também de gerar o que nós chamamos uma tempestade de citoquinas. E, portanto, esta gestão da toxicidade é muito importante do ponto de vista deste medicamento. E, portanto, esta toxicidade, que tem algumas diferenças face àquilo que é a toxicidade normal de uma quimioterapia, mas a neurotoxicidade, que advém muito exatamente do tipo de interleucinas que são geradas nessa resposta, vai claramente ter aqui um papel importante, muitas vezes até na forma como é que o doente reage a este tipo de células sintéticas do sistema imunitário. E, portanto, neste contexto, fundamentalmente, aqui vamos ter inicialmente uma neurotoxicidade e depois, mais tarde, talvez uma aplasia dos linfócitos B, alguma citopenia e possibilidade de algumas infecções. E, portanto, este síndrome de libertação de citoquinas, que é, no fundo, um síndrome que responde à elevada atividade do medicamento. Portanto, estas células citotóxicas são altamente ativas e quando elas são reinfundidas no doente, o doente tem esta capacidade exatamente de gerar uma rápida resposta, pois o tempo que ela demora em circulação, o tempo que estas CAR-Ts demoram em circulação, também tem implicações neste síndrome de libertação das citoquinas, e tem muito a ver exatamente, podemos discutir isso mais tarde, que é a questão da farmacocinética destas próprias células, ou seja, o tempo que estas células vão demorar em circulação e que nós conseguimos identificá-las em circulação
tem muito a ver, relaciona-se muito com a própria eficácia da terapêutica, mas também com os efeitos secundários desta libertação de citoquinas. E, portanto, claramente o que nós vemos é exatamente este elevado nível de expressão de interleucina 6, interleucina 10, fundamentalmente interleucina 6, daí a necessidade de estar sempre presente na farmácia, pela farmácia hospitalar, o tocilizumab, que é o anti-IL-6 de eleição para inibição da interleucina 6 e diminuição destes efeitos secundários. Portanto, é aqui esta resposta, é uma resposta do sistema imunitário, é como se fosse uma gripe exacerbada, que depois pode claramente evoluir para questões mais relacionadas com a hipotensão, a hipoxia e mesmo, em alguns casos, tem acontecido a morte dos doentes. Estou quase a terminar e gostava só aqui de terminar com este slide. Este slide que tem muito a ver com a questão do pagamento destas terapêuticas. Ou seja, falamos muito em ciência, mas há aqui um aspecto muito importante do farmacêutico que é o próprio reembolso da utilização, o próprio reembolso ou quem é que vai pagar estas terapêuticas muito, extremamente caras. E, portanto, se nós pensarmos que uma terapêutica à carta o custo para o hospital será à volta dos 250.000, 300.000 euros por tratamento, atenção, é apenas um tratamento, mas, no fundo, este é o preço normal, o custo normal das terapêuticas atualmente. Mas interessa aqui perceber como é que tipo de estratégias é que na Europa estamos a implementar ou que se está a implementar para fazer estes pagamentos. E estes pagamentos muitas vezes podem ser por outcomes e, portanto, os patient-related outcomes e, fundamentalmente, o pagamento estar muito associado aos outcomes dessa terapêutica. Termos aqui alguns, se calhar, uma poupança ou termos aqui alguma forma de controlar os custos através dos outcomes também, ou seja, diminuição do custo final do próprio medicamento, tendo em consideração estes outcomes, e também uma renda. Em alguns países está-se a colocar a possibilidade de, em vez de haver um pagamento inicial desta terapêutica, haver como se fosse uma renda anual. Sabemos nós que o doente vai, durante vários anos, manter essa terapêutica ativa e, portanto, conforme o número de anos que essa terapêutica estiver ativa, vamos ter uma renda pela sobrevivência do doente. E, portanto, são várias estratégias, acho que isto é importante para o farmacêutico, tem muito a ver com a nossa atividade, que é olhar para o medicamento, controlar o medicamento, desenvolver o medicamento, monitorizar o medicamento, mas também permitir o acesso a essa terapêutica e fazer, no fundo, com que ela seja a mais eficaz possível do ponto de vista clínico, mas também de acesso ao medicamento. E estas são basicamente então o último slide para concluir. Fundamentalmente há aqui várias dimensões que o farmacêutico pode ter aqui como intervenção nas terapias avançadas, que é avaliar a evidência destas terapêuticas. A evidência ainda é muito limitada daquilo que ela pode atingir. Como é que ela pode, no fundo, ser entregue ao doente? Como é que o farmacêutico pode ter aqui, como gestor do medicamento e como especialista do medicamento, como é que ela pode entregar da melhor forma esta terapêutica com acesso ao medicamento? Como é que é feito exatamente esse pagamento? E uma coisa muito importante, que é como é que nós vamos gerar dados com este tipo de terapêuticas, de modo a que consigamos, no fundo, perceber, por um lado, se ela é eficaz, por outro lado, se estamos a fazer o pagamento exato daquilo que ela vale. Portanto, neste contexto, é um pouco diferente daquilo que é a ciência, mas é muito importante e é uma estratégia que o farmacêutico deve aqui colocar, que é como é que estas novas terapias avançadas, no fundo, podem chegar da melhor forma ao doente. E com isto, muito obrigado pela vossa atenção e se tiverem alguma questão, estou perfeitamente à vossa disposição para tentar responder. Muito obrigado. Bom, muito obrigado, João. Eu fiquei
com a sensação de que estou anos atrasado em relação e desatualizado em relação a estas novas tendências terapêuticas. Obviamente que eu no início não fiz uma exposição suficientemente abrangente sobre a personalidade do nosso conferencista hoje, mas já vimos, através destes slides e da sua exposição, que nós ficamos perfeitamente cientes da capacidade que ele tem de transmitir um conhecimento que é muito complexo. Eu devo dizer que não consegui seguir de uma forma... bom, é preciso saber que eu venho das pequenas moléculas, não é? A física tradicional e, portanto, estas novas tendências da terapêutica me escapam bastante, mas eu agradeço ao João encarecidamente esta perspectiva que nos deu de um mundo totalmente novo para mim, provavelmente para a maior parte dos farmacêuticos, e que nos põe um desafio enorme, é que nós temos que aprender Exato. estas coisas. Bom. Exato. E são terapêuticas que neste momento já saíram do campo da bancada, já saíram do campo daquilo que é a investigação, não é? Nós temos todas estas terapêuticas que eu falei estão neste momento em ensaios clínicos e, portanto, os doentes estão a ser tratados com elas e, portanto, o farmacêutico, para não perder este comboio, entre aspas, no hospital, na indústria, claramente vai ter que alterar um pouco a sua forma de olhar o medicamento, por um lado, mas também aprender a voltar a formar-se em áreas que se calhar estavam esquecidas e que nós pensávamos que eram só áreas da própria doença, não era? Da própria patologia. Enfim, aqui estamos a ver coisas que são relacionadas com o vírus, são relacionadas com o sistema imunitário. Há muitas formas, até quando nós pensamos em farmacocinética, professor, eu acho que aqui a sua área neste momento está a ser esquecida neste tipo de medicamentos, mas cada vez mais nós pensamos, e os dados mostram isso, que aquela farmacocinética tradicional dos químicos aqui não se aplica, mas se calhar vamos ter que reinventar um bocadinho a farmacocinética, não é? E, portanto, se são medicamentos que vão lá ficar durante vários anos, será se calhar uma farmacocinética de longo prazo, de sabermos aqui monitorizar a presença deste medicamento ao longo de vários meses ou anos. Isso vai-nos claramente dar aqui algumas possibilidades de perceber como é que nós podemos melhorar e também os doentes podem usufruir dessa eficácia. Bom, sem querer monopolizar aqui a conversa, vou dar a oportunidade a qualquer dos circunstantes possa também fazer uma pergunta. Eu tinha uma pergunta, enfim, não sei se faz algum sentido. É o seguinte, quando um medicamento deste chega à fase 3, a fase clínica final, normalmente há o que se chama o clinical endpoint e o surrogate endpoint, ou seja, ou o resultado clínico final ou um marcador que nos permita fazer uma previsão suficientemente segura do efeito clínico. Quando, obviamente, que durante a preleção do nosso amigo João, do nosso colega, verificou-se que uma grande parte deste trabalho é um trabalho de bancada, é um trabalho in vitro, ou com células isoladas, etc. Mas quando se chega ao doente, há marcadores que possam avaliar a eficiência do direcionamento da terapia para o seu alvo
e há marcadores que permitam prever o efeito clínico e é com base nesses marcadores que é feita a evolução clínica do tratamento. Desculpa. Não, é verdade. Sim, essa é uma excelente pergunta e nós não temos esses marcadores, ou seja, a maneira como estamos a avaliar uma terapêutica avançada hoje em dia ainda é muito baseada naquilo que nós sabíamos para as terapêuticas de base química, ou eu não queria dizer não avançadas, porque mesmo as de química poderão ser avançadas, mas nós neste momento sabemos avaliar, por exemplo, que a expressão de determinados receptores na superfície das células vão permitir correlacionar com a eficácia da terapêutica, sabemos isso, ou seja, do ponto de vista, se nós estivermos a ativar o sistema imunitário, sabemos quais são os marcadores. Quando eu falo em marcadores, são proteínas que vêm para a superfície da célula e que dizem se a célula está mais ativada ou menos ativada. E eu facilmente consigo fazer isso, não é nada de estranho fazer isso hoje em dia. Ou seja, essa utilização desses marcadores, indiretamente, está-nos a dar uma ideia se o medicamento está a ser ativado ou se está funcional ou não. Isso são os marcadores que nós temos. Porque os outros marcadores da própria eficácia do medicamento têm muito a ver exatamente com a evolução clínica da própria doença e daquilo que nós conhecemos da própria doença. Ou seja, ainda não tivemos aqui um marcador que me permita exatamente saber como é que eu vou prever que a evolução desse medicamento se vai refletir ao longo do tempo. Por isso é que acho que é muito importante aqui, eu acho que a parte de farmacocinética é importante neste contexto, de uma maneira diferente de observar, que é saber ao longo dos anos se o medicamento que lá existe dentro da pessoa, se essas células, por um lado, ainda se mantêm ativas, e por outro lado, se essas células ainda são capazes de ter uma ação terapêutica. Portanto, esse tipo de marcadores ainda não existe, infelizmente, e portanto eu acho que neste momento estamos na infância da terapia avançada nesse sentido, mais farmacêutico, e eu acho que isso é que era necessário neste momento fazer, ou seja, nós temos terapêuticas extremamente interessantes com formas altamente inventivas de manipular a própria célula, não sabemos ainda bem como monitorizar essa terapêutica e saber exatamente se ela como é que ela se vai comportar. Muito obrigado. Eu queria agora dar oportunidade a qualquer dos nossos colegas de formular uma pergunta ou uma dúvida. Faz favor. Margarida. Não. Luís, faz favor. Olá, boa noite. Antes de mais, muitos parabéns aos organizadores por esta sessão e ao João Gonçalves. Acho que foi um gosto, um grande prazer, como sempre, ouvi-lo. E de facto, num tema muito atual e que muito me interessa a mim, mas penso que também interessou a todos os presentes. João, eu, digamos, tenho trabalhado mais em terapia génica in vivo e menos em ex vivo, em que tu te especializaste mais. E eu aqui tenho alguma curiosidade de saber um bocadinho mais qual é a tua opinião sobre os vetores que estamos a utilizar, ou seja, os lentivirus, por um lado. Por outro lado, como é que nós podemos fazer para melhorar estas estratégias de CAR-T? Porque a verdade é que, por um lado, temos efeitos de toxicidades muito elevadas, não é? Ou seja, os efeitos secundários são enormes, apesar dos resultados serem espetaculares, os efeitos secundários são muito graves. E, por outro lado ainda, a verdade é que estamos sobretudo nos tumores líquidos e não tanto nos tumores sólidos, não é? Que aí a eficácia tem sido relativamente limitada. Como é que achas que esta área vai evoluir? Sim, senhora. Luís, é um prazer ouvir-te.
É um prazer ouvir-te e o Luís tem trabalhado ao longo dos anos em terapia génica, ainda bem que estás aqui. Tem trabalhado ao longo dos anos em terapia génica mais com os AAVs, não é? Basicamente é aí que tu te especializaste. Os Aliás, até lentivírus queria mais dizer para que há... in vivo, não tanto. Também Exato, temos usado exato, muitos exato. lentivírus, Mas mas sabes, não tanto mas para eu queria por in vivo. aí, eu queria por aí, Luís. Por um lado dizer que uma das, enfim, algo que está neste momento em desenvolvimento, temos algumas estratégias interessantes, que é, e o conceito começa a ser cada vez mais implementado pelo menos em animais, que é que haja os CAR-Ts formados in vivo. Nós estamos aqui numa situação e isto, atenção que muitas vezes quando nós fazemos isso no hospital, e isso é feito no hospital, é feito através de empresas. Hoje em dia há vários centros na Europa que já fazem no próprio hospital os CAR-Ts. Isto vai diminuir muito os custos de produção e de tratamento de cada um dos doentes. Mas outra das questões é exatamente, para eliminar esses aspectos, é exatamente produzir os próprios CAR-Ts dentro do próprio doente, não é? E aqui os AAVs, por exemplo, e os lentivírus estão, enfim, como conceito, principalmente os AAVs, existem alguns estudos muito interessantes que mostram que existe essa possibilidade de utilizar os AAVs para fazer essa terapia génica ou criar esse medicamento no próprio doente. Este é um aspecto só que eu gostava só de referir, exatamente para ligar um pouco ao teu trabalho. Do ponto de vista dos CAR-Ts e da forma de controlar um bocadinho toda esta superatividade que os CAR-Ts têm. Eu acho que há aqui o que nós temos vindo a ver e o campo parece estar a evoluir por aí, que é sermos capazes de ativar, e depois eu irei passar à questão dos tumores sólidos e tumores líquidos, mas sermos capazes de ativar, ou seja, o CAR-T só poder ser ativado no local onde existe a expressão ou naquele tecido onde nós queremos utilizar o CAR-T. Isso é uma das coisas que nós fazemos aqui no laboratório também, em colaboração com algumas empresas, com 2 empresas em particular, que nós, através de um receptor, conseguimos identificar qual é o tecido em que ele terá de ser ativado e nessa situação ele vai ser ativado somente nesse tecido, ou seja, se quisermos que ele se ative apenas nos linfócitos, em cima dos linfócitos B, ou só nos tecidos, no tecido de cancro de mama, por exemplo, etc., temos aqui alguma forma de controlar essa ativação. E isso existem vários grupos no mundo e várias empresas que estão neste momento a desenvolver essas estratégias, e isso parece ser o caminho que nós queremos seguir. Ou seja, este medicamento é altamente eficaz, mas é altamente ativo, por assim dizer, e portanto controlar essa atividade vai levar claramente a um controle também, de alguma forma, dos próprios efeitos secundários, não é? Toda a produção de IL-6 e IL-10 tem muito a ver com a resposta imediata que é feita àquela ativação. Portanto, eu acho que o caminho está a ser por aí, ou seja, usarmos aquilo que nós chamamos CAR-Ts controlados. E depois há outra questão que o Luís colocou muito bem, que é, neste momento, eu também acho que referi isso por meio da apresentação, em que os CAR-Ts, as indicações clínicas, tanto em leucemia, linfomas ou em mieloma, é tudo, no fundo, o que nós chamamos de cancros líquidos, não é? Portanto, os cancros sólidos estão dependentes de uma coisa muito importante, é que estes CAR-Ts, quando são utilizados em cancro de mama, por exemplo, estas células são células do sistema imunitário, são linfócitos T que depois, tal e qual como numa neoplasia normal, o que vai acontecer é que o sistema imunitário fica exausto. Então estes CAR-Ts também ficam exaustos. E, portanto, aqui a ideia será claramente, e a utilização das novas estratégias de CAR-T para cancros sólidos é exatamente utilizar a 4ª geração de CAR-Ts, em que nós vamos ter aqui potencialmente a expressão de inibidores de checkpoints no local exatamente que pode aqui fazer uma ativação ou sobreativação
daquelas células, ou seja, a própria célula utilizar ou expressar um anticorpo que seja um imunocheckpoint. Portanto, esta é a evolução que nós temos vindo a ver. Os CAR-T estão num ponto em que já se começa em alguns países a falar que se calhar é uma terapêutica de primeira linha, mas é uma terapêutica de primeira linha, em primeiro lugar, com efeitos secundários muito exacerbados. Por outro lado, é muito cara e, portanto, esta questão, do ponto de vista científico e do ponto de vista também de acesso, temos aqui várias formas, já estratégias de resolver o problema. Muito bem, muito obrigado, João. Mas, de facto, eu também era fantástico se conseguisse, digamos, fazer a modificação das células diretamente in vivo, não é? Porque enquanto isto for feito ex vivo, fora do organismo, os valores vão ser sempre extraordinariamente elevados, isso dificulta muito. E também há outro aspecto, muitas vezes há muitos doentes, e muitas vezes estas terapêuticas são de segunda e terceira linha, o sistema imunitário desses doentes já não está tão competente para ser capaz, muitas vezes, de controlar o próprio tumor, e, portanto, se for uma terapêutica in vivo, de uma forma mais inicial ou numa estratégia mais inicial, talvez seja mais interessante até para aumentar a sobrevivência destes doentes em terapêutica com CAR-T. A minha opinião é que nós não vemos mais eficácia dos CAR-Ts neste momento nos estudos de sobrevivência global, exatamente porque eles já são tratados já no final, em que o sistema imunitário praticamente já está enfim, sem capacidade de reação. As células que nós conseguimos retirar do doente já são tão poucas que estes doentes precisam de ser infundidos com cerca de 10 elevado a 8 células, ou 10 elevado a 7, 10 elevado a 8 células por quilo. E, portanto, são bilhões de células que nós temos que gerar para voltar a introduzi-las no doente. E, portanto, esses doentes que já estão em segunda ou terceira linha destas terapêuticas, certamente não têm esse número de células para voltar a colocá-las. Temos que montar um projeto de CAR-T. É isso mesmo. Já tenho pensado nisso várias vezes. Muito bem, muito bem. Foi um gosto. Obrigado, João. Foi um gosto também. Obrigado, Luís. Acho que o moderador saiu. Pois foi. Bom, então não sei se tiverem alguma questão, alguém tiver mais alguma questão, se não... Só agradecer a fantástica palestra, João. Muito obrigada. Eu realmente faço minhas as palavras do professor Moraes. Isto é anos-luz daquilo a que nós estávamos habituados. E, portanto, a evolução das ciências farmacêuticas. Exatamente, é realmente uma evolução. Eu só gostava de lhe perguntar, João, a nível hospitalar, quantos hospitais em Portugal é que neste momento estão envolvidos nisto? Neste momento estão os IPOs, não é? Está o IPO de Lisboa, do Porto. Em Coimbra, os CHUC querem começar também a introduzir esta terapêutica, o Champalimau também está a utilizar. São 4 centros no total que vão... E são terapêuticas para centros de referência, não é? Portanto, não vamos ter aqui muitos centros a utilizar, o que também traz alguma vantagem. Traz alguma vantagem. Os médicos também terão mais experiência na utilização da terapêutica e será nesta especialização que estas terapias avançadas se vão colocar. Muito obrigado, João, e obrigado pela palestra, acho que foi fantástica. Muito obrigada e uma boa noite a todos também. Obrigado, boa noite a todos. Obrigado, boa noite a todos. João. Muito obrigado. Obrigado, Luís.